Senhor, eterno Deus, nessa manhã de sábado nós pedimos para que, como um oleiro, o Senhor nos restaure, nos faça novos outra vez. Pedimos também, Senhor, que o Senhor continue conosco ao agora abrirmos a Bíblia para crescermos em sabedoria, a sabedoria que vem do céu. Guarda cada um aqui, seus queridos, seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, é um prazer estar aqui com vocês, na igreja do Campolim. É um privilégio também dar continuidade a essa série que começou no sábado passado, sobre o silêncio de Deus. E para a gente meditar um pouco sobre o silêncio ou sobre os silêncios de Deus, eu queria convidar vocês a gente estudar uma história em específico que vai retratar, eu acho que bem, essa dinâmica dos silêncios de Deus. Convido vocês aí a abrirem a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, o seu celular, 1 Reis 19, e a gente vai ler vários versículos aqui desse capítulo. Enquanto você abre a Bíblia, vamos fazer um panorama geral do que vem antes aqui do capítulo 19. O capítulo 19 de 1 Reis faz parte de uma seção, na verdade a primeira, da Bíblia, do Antigo Testamento, que vai trazer um personagem bem conhecido nosso, que é o profeta Elias. Essa seção começa no 17, lembra, a gente vai estudar o 19, mas eu permito vocês darem uma espiadinha ali. 17, quando Elias prediz uma grande seca. 18, quando Elias volta, depois de um longo período, tendo sumido, só falado que ia parar de chover e depois ele volta. O fim do capítulo 18 é o famoso episódio do Monte Carmelo, vocês lembram dele? Elias vai até o Monte Carmelo, faz um desafio aos profetas de Baal, que eram os profetas de um outro Deus, um Deus endossado pelos reis da época, na verdade o rei e a sua esposa, Acabe e Jezabel, que vão aparecer aqui na nossa história daqui a pouco. E ele basicamente humilha esses profetas, porque ele dá um desafio: quem fizesse descer fogo do céu mostraria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal passam um longo período orando, cantando, dançando, se mutilando para que descesse fogo do céu, e nada acontece. Elias vai, e não é o capítulo de hoje, né? Mas ele pede para que jogue água em cima do altar, ele ora em silêncio e desce fogo do céu. Deus manda fogo do céu. E depois desse momento, os profetas de Baal começam a ser perseguidos. Mas antes, eu queria falar um pouco dessa sessão. O capítulo 17 começa dando o tom do que é ou do que são as narrativas de Elias. E o tom é o seguinte: existe um padrão de relato. E o padrão é assim. Se você ler o 17 e 18, você vai perceber que, propositalmente, o escritor, quando vai relatar o que Elias faz e também antes o que é pedido a Elias, o padrão é comando divino e a ação do profeta. Não tem questionamento, não tem dúvida, só tem assim: Deus pediu tal coisa, Elias foi e fez essa coisa. Não significa que Elias não possa ter questionado, etc. A questão é, está contado assim por um motivo. Vocês olharem, por exemplo, de novo, segura o 19 aí. O 17, olha só, por exemplo, Elias vai lá e avisa o rei Acabe que não choveria. Daí Deus chega para Elias e fala assim: Elias, enquanto estiver seca, você vai para um lugar específico. Olha o versículo 2. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Lembra o que a gente espera agora depois da ordem? A execução. E olha como o texto conta. 5. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor.
E só conta ele executando. Contudo, depois do capítulo 18, lembra o fim do capítulo 18, o episódio do Carmelo. Os profetas de Baal, eu tinha dito, começam a ser perseguidos pelo povo de Israel. Eles são humilhados naquele episódio. E acontece o seguinte, e agora vamos para o capítulo 19. Começa assim o capítulo 19. Acabe, o rei de Israel, contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, detalhe importante aqui, esse mensageiro, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha só, vamos traduzir isso daqui. Acontece o que acontece, os profetas de Baal são perseguidos, alguns são mortos, Jezabel fica sabendo, a rainha, e ela manda um mensageiro, e fala assim, vai lá e avisa a Elias o seguinte, eu não me chamo Jezabel, se amanhã, nesse mesmo horário, eu não tiver feito contigo o que você fez com os profetas do meu Deus. Para quem que ela acabou de falar isso? Elias. Que Elias? O Elias que dias antes tinha visto descer fogo do céu. Esse Elias. Como que Elias reage? E aí vem uma quebra do padrão que a gente, que estava lendo o 17 e o 18, supostamente, está acostumado. Que é, Deus ordena, ele executa. Olha a reação de Elias. Versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Primeira coisa curiosa, quebra do padrão. Elias não trata de maneira indiferente o que acontece. Diz o texto, Elias ficou com medo. Ontem a gente estava vindo para cá, e daí a Carol, minha esposa, e o João estavam perguntando o que eu ia falar. Né? Eu falei, eu vou falar sobre Elias. Daí o João me perguntou, papai, aquele do altar, do monte? Eu falei, não, é uma outra história que acontece depois. E comecei a contar, e quando eu contei essa parte, e ele ficou com medo. Ele, mas não faz sentido. Por que ele ficou com medo? Deus estava com ele. E daí eu pensei, né? Poxa, às vezes falta tanto na gente, né? Essa verdade, o coração puro de uma criança. Né? A questão é, Elias ficou com medo, e eu digo por mim, acredito que eu ficaria também. Elias temeu, ficou morrendo de medo. E aqui eu já disse morrendo de medo, e não só medo, sabe por quê? A gente lê o versículo, e fala que ele parte do Carmelo e desce a Berseba. Parênteses, sabe onde fica o Carmelo, se você olha o mapa de Israel? No norte, quase no fim do território de Israel. Sabe onde fica Berseba? É a última cidade do sul, no fim do território de Israel. Então olha só que irônico, em meio versículo, Elias atravessa o país inteiro. E isso já indica o medo que ele estava sentindo. O texto é propositalmente escrito assim, porque você olha um território enorme percorrido no relato de meio versículo. E diz que ele para, mas ele para só para deixar o servo dele, o auxiliar dele, porque na sequência vai contar, sabe o que? Ele continua a viagem. Diz o texto, olha lá, vamos continuar lendo. Versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Ele sai e começa a ir pelo deserto. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias não só continua a fuga dele, ele para debaixo de uma árvore, e diz o texto aqui, a gente leu, sentiu vontade de morrer. Elias pensa, estou com vontade de morrer. Só uma pausa. Por que ele estava fugindo de Jezabel? Medo de morrer? E agora ele está com vontade de morrer? Será que ele está com vontade de morrer?
O que ele fala na sequência? Ele diz assim: basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que essa frase diz para a gente? Eu acho que daria para a gente pensar muita coisa dessa frase, né? Primeiro, ele fala na primeira frase, Rav em hebraico, basta. Essa palavra pode ser traduzida como chega, suficiente. Chega, Deus. Ele fala, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Em outras palavras, talvez se você tivesse colocado para os meus pais essa tarefa que você colocou para mim, eles conseguiriam. Mas eu não consigo. Então, tira a minha vida. No fim das contas, nesse discurso, quem está sendo o culpado? Você colocou isso na minha vida e eu não aguento. Você me conhece. Se fossem meus pais, talvez. Mas eu não. Então tira a minha vida. Em outras palavras, Senhor, você que me pediu isso. Só que você me pediu uma coisa que eu não consigo suportar. Tivesse pedido para os meus pais, não para mim. Aí sim, talvez eles suportariam, mas eu não. Então, eu já te ajudo. Sabe o que você faz? Tira a minha vida. Tira a minha vida. Interessante. Elias não tenta tirar a sua própria vida. O que ele faz? Pede para que Deus tire a vida dele. Curioso. E o que acontece na sequência? Vamos ler mais. Versículo 5, Elias dá uma ajudada no processo. Deus, vou te ajudar. O que ele faz? Deitou-se e dormiu. Então, estou pedindo para tirar minha vida, não vou ficar em pé. Deixa eu já deitar e dormir, que já é meio caminho. E diz o texto, debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Olha só que interessante. Primeiro motivo de ser interessante isso daqui. Sabe como que é anjo? O texto de Reis foi escrito em hebraico, tá? Sabe como que é anjo em hebraico? Malar. Essa é a palavra. Sabe como que é mensageiro em hebraico? A mesma palavra. Malar. Vocês lembram de um mensageiro nessa história até então? Algum? Alguém lembra? Lembra, né? Jezabel manda um mensageiro falando o quê? Vou te matar, Elias. E agora, você que faz de conta que não conhece a história, está lendo. E está envolvido com a narrativa. E daí você começa, e ele deita. E o texto diz, e de repente, um malar tocou nele. E você pensa, ai meu Deus, é o mensageiro da Jezabel. Ele vai matar Elias. Só que o texto diz que esse mensageiro vira e fala assim, levanta e come. É diferente de matar? É exatamente o oposto. Não deita e dorme. Levanta e come. Reação de Elias. Vamos continuar lendo. Versículo 6. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Eu acho hilária essa parte. Ele quer morrer, mas um pãozinho quente ele não recusa, né? Um pãozinho quente ele... Não, aqui eu não posso recusar. Ele come, bebe água, mas daí ele faz o que depois? Volta a deitar. E daí parece que Elias não está entendendo o recado do anjo. O anjo aparece de novo, diz lá o texto. Levante-se, versículo 7, e coma, porque a viagem será longa. Está aqui na minha tradução. Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Lembra antes? Ele falou só assim, levanta e come. Ele come e deita. E o anjo, está difícil. Ele vai, fala, Elias, levante-se e coma. E daí a tradução diz, a minha aqui, não sei como está de vocês, porque a viagem será longa. Curioso que no hebraico, essa frase, porque a viagem será longa, não aparece nela verbo. Qual que é o verbo no português dessa frase? Porque a viagem será longa. É o verbo ser, né? Existir. Então, não existe esse verbo. Primeira coisa curiosa. Então, se eu fosse traduzir literalmente, errado no português, seria levanta e come, porque viagem longa. Já muda um pouco. Agora tem um detalhe a mais. Sabe qual que é a palavra para longo? Aqui no texto? Rav. Eu já contei para vocês o que é Rav.
que é Rav? A gente viu no versículo 4 que Elias chega e fala assim: basta, chega, tira a minha vida. E agora o anjo vem e fala assim: Elias, levanta e come. Por quê? Viagem para você, chega. Muda um pouco a história? Muda totalmente para mim. Uma coisa é assim: levanta e come, porque você ainda vai ter muita viagem. A viagem sendo endossada pelo anjo. Outra coisa é: Elias, levanta e come, porque assim, a sua viagem já chega. Basta. Em outras palavras, chega. Come porque você tem que voltar. Já chega dessa viagem. Elias se levanta e come. E viaja. De volta? Não. Ele vai mais longe. Olha lá o texto. O que ele diz? Diz assim, versículo 8. Elias se levantou, comeu e bebeu. E a gente que não conhecia a história fica pensando: ufa, finalmente ele vai voltar. E a história fala: e com a força daquela comida, olha a ironia, né? Com a força da comida de voltar, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E a gente já vai continuar a leitura. Com a força da comida da volta, Elias segue viagem e vai até Horebe. Vocês lembram de algum outro nome para esse monte chamado Horebe? Vou ajudar. Sinai. Olha só que curioso. E aí, liguem as anteninhas e tentem achar as referências. Ele viaja 40 dias e 40 noites até o Sinai, para esperar de Deus o quê? Uma resposta. Como assim? Você me manda pregar, desce fogo e agora querem me matar. O que você está querendo de mim? Me responde, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Vai, me diz. E onde ele vai? No melhor lugar possível. Porque no Sinai, Deus se revelou a ele, para o povo, com Moisés. Moisés sobe no monte. Fica quanto tempo lá no monte, vocês lembram? 40 dias e 40 noites. Olha só. E Deus fala com ele. E tem um momento exclusivo desses 40 dias e 40 noites que Moisés pede uma coisa para Deus. Vocês lembram? Moisés quer ver a Deus. E Deus fala assim: ó, vou te colocar numa fenda de uma rocha, numa fresta, num buraco aqui da rocha. Adivinha? A mesma coisa que está relatada aqui de Elias. Ele entra, e tem um detalhe. No original, aqui aparece um artigo, como se dissesse assim: e Elias entrou na fenda, como se fosse conhecida, sabe? Aquela fenda. Parece que o texto está indicando que ele vai para o lugar onde Deus se manifestou a Moisés e fica: e agora? Vai me responder ou não? Vai me responder ou não? E é curioso, porque a história de Elias tem um paralelo com a de Jonas, por exemplo. Jonas também pede para morrer. Só que Jonas consegue ser um pouco pior, porque ele pede para morrer porque foi bem sucedido, né? Elias, ele pede para morrer porque ele acha que não foi bem sucedido. Só que também tem um paralelo com a história de Moisés, porque o único outro, além de Jonas, a pedir morte é Moisés. Moisés, lá no Pentateuco, pede para morrer quando ele se sente sobrecarregado. Fala: eu não dei a luz a esse povo. E Deus se manifesta para ele. E Elias está lá. Estou esperando a resposta. E aí? Vai me responder ou não? Vai me responder ou não? E aí, Deus aparece. E quando ele aparece, eu acho fantástico. Como ele aparece? Acho fantástico porque eu não sou Elias. Que eu imagino que Elias não tenha gostado muito. Deus diz assim, versículo 19: eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse. Olha o que Deus diz. O que você está fazendo aqui, Elias? Espera aí. Quem que estava com pergunta? Elias. Cheio de pergunta. Por que isso? Como que é para ser? O que eu tenho que fazer? Deus chega. Oh, agora sim. Agora sim. Ele chega, vira para Elias e fala assim: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E é fantástico, porque Deus aparece perguntando, não respondendo. Elias responde, cai direitinho, e responde, e diz assim, ó, versículo 10.
tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Elias fala assim: Senhor, é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Te explico. Só sobrou eu, Senhor. Todo mundo se vendeu, mas só eu estou aqui. Esse discurso, por si só, independente de quem seja, já é questionável, né? Só eu sou o fiel, só eu sobrei, só eu restei. Mas se você lê o que vem antes na história, esse discursinho de Elias vai por água abaixo. Sabe por quê? Primeiro, no fim do capítulo 18, fala que os profetas de Baal, ao verem o fogo descendo do céu, se assustaram e fogem. E o povo de Israel que estava lá, grande parte diz assim: só o Deus de Israel é o nosso Senhor e o único Senhor. Espera aí, Elias está falando que está sozinho, mas esse discurso não parece que ele está sozinho. Parece que tem gente concordando. Mas tem mais, e eu adoro essa parte. Se você volta um pouquinho antes, capítulo 18, lembra que eu falei, Elias surge no 17, fala, não vai chover, e some. E Deus vai cuidando dele. No 18, Deus fala, Elias, agora volta para Acabe e avisa que vai voltar a chover. E Elias começa a volta. Só que essa volta, ela é parada por um minuto, ela tem uma pausa, um parênteses, porque o texto conta uma outra história daquele reino. Diz o texto que o rei Acabe estava lá, lembra, Elias está voltando para contar que vai voltar a chover. O rei Acabe está no palácio, sem comida, porque se não tem água, não tem comida, sem água, e ele pensa, olha, já procuramos comida, já procuramos água em tudo quanto é canto. Mas se a gente não procurar mais, a gente vai morrer todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova expedição, mas dessa vez eu vou para um lado e um grupo vai para o outro. Quem vai liderar esse outro grupo? Já sei, um servo meu, Acabe fala, Obadias. Tem um tal de Obadias, não é o profeta do livro de Obadias. Ele fala, Obadias, você vai por esse lado, eu vou por esse. E daí, quando o texto conta que Acabe fala isso, o próprio texto faz um parênteses, uma nota de rodapé, e ele fala assim, Acabe não sabia que Obadias era servo do Deus de Israel, mesmo estando no palácio dele, de um adorador a Baal. Então olha que interessante, a gente tem um agente secreto no palácio de Acabe, ele é adorador do Deus de Israel. E daí o texto continua, e que ele escondia numa caverna 200 profetas do Deus de Israel e os alimentava. Uau! Olha que informação! Obadias, um servo de Acabe, escondia uns profetas do Deus de Israel e cuidava deles. E quando Elias se encontra com Obadias no caminho, Obadias conta para ele, Elias, eu estou guardando esses profetas há um bom tempo. Elias sabia que tinha esses 200, mas na fala dele para Deus, ele não traz os 200 no discurso. Por quê? Eu acredito muito que ele não traz, porque ele pensa assim, profeta que é profeta, não se esconde em caverna e nem é alimentado por outra. Só que onde que Elias está nesse momento? Numa caverna. E quem está dando comida dele? Quem está dando comida para ele até então? Outro. Deus, no caso. Elias se sente o diferente, mas na verdade parece que ele é igual ou pior do que os outros nesse momento. Lembra como que Deus aparece? Fazendo pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? Depois de ouvir essa resposta de Elias, Deus muda a tática. E olha como que ele responde Elias. Diz o versículo 11. Deus diz, saia daí, da caverna, né? E fique diante do Senhor no monte. Elias sai e espera. E agora? Eis que o Senhor estava passando. Só uma pausa. Lembra que quando Moisés fica na fenda da rocha, o texto diz que o Senhor passou. Olha aqui, Deus passando. Só que o texto diz, um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor
não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Vocês lembram de Deus ter se manifestado no Horebe, no Sinai, em algum momento com fogo, vento e terremoto e essa bagunça toda? Eu lembro, lá em Êxodo. Quando ele vai dar os mandamentos, vai dar a lei, é terremoto, é fogo. O povo acha, a gente vai morrer. É Deus se manifestando. Só que aqui, no mesmo lugar, e aí para mim é claro que Deus está querendo ensinar uma coisa para Elias. No mesmo lugar, eu vou me manifestar de um jeito diferente. Ele está achando que vai ser fogo, ele está achando que vai ser terremoto. E passa tudo isso, e Elias, mas Deus não estava lá. E aí, de repente, o texto diz assim: depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, se pôs à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: olha lá, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha que mudança de abordagem. Não é fogo, não é terremoto, não é vento. Deus sussurra. E ele sussurra o quê? Ele sussurra o seguinte: a mesma coisa. Deus se repete e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus faz uma pergunta, não responde. E sabe, muitas vezes eu fico indignado com isso. Fico chateado com Deus. Poxa, eu estou pedindo resposta e você vem me perguntar? Eu que estou perguntando. Eu que estou questionando. E você vem e me pergunta? E se a gente olha na Bíblia, tem vários outros textos onde Deus age dessa maneira. A gente poderia olhar para o Novo Testamento, as parábolas, muitas vezes Jesus não respondendo nada diretamente, Jesus muitas vezes mais fazendo pergunta, ou talvez até o livro de Jó, onde Jó sofre um monte, questiona a Deus no livro inteiro, chega no final, Deus chega e fala assim: Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu criei esse animal, esse outro ser, isso aqui? Onde você estava? E depois de só perguntar, leia o fim de Jó, não há afirmação de Deus. Depois de só perguntar, Jó fala: eu conhecia ao Senhor de ouvir, agora eu tenho outro conhecimento do Senhor. E eu fico: ué, como assim? Ele só perguntou para Jó, como que ele conhece de outro jeito? E sabe como que eu leio essa abordagem divina em muitos momentos? São todos os momentos que Deus faz isso? Não, às vezes são respostas objetivas. Mas muitas vezes são perguntas. Sabe como que eu leio isso? Eu leio assim: alguém convocando o outro a pensar. Eu estou te chamando para você pensar direito. Pensa melhor. Pensa melhor. O que você acha? Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer tratar a Bíblia e Deus como uma bola de cristal. Onde a gente tem uma dúvida: será que eu vou para a direita ou para a esquerda? E eu vou na bola de cristal e ela fala: direita. Vai, resolvido. Se eu faço isso, fui para a direita, deu errado, a culpa é de quem? Da bola de cristal. Eu não me responsabilizo pelas minhas escolhas. E eu acho que se tem uma coisa, eu tenho um filho e o João é novinho, mas tem uma coisa que eu acredito que vai me chatear muito no futuro, é se ele precisar de tudo perguntar para mim e ele seguir só o que eu falar e não pensar por ele mesmo. O exemplo oposto também é totalmente possível, que é o quê? Eu perceber nele decisões que ele toma a partir do que ele aprende da convivência. Um dia desse, não pedia permissão, mas tentar do João, né? O João voltou da escola felizão. O que foi, João? Papai, eu fui o mais rápido na hora de sair e fiquei em primeiro lugar na fila dos meus amigos. Deu, uau, João, que legal! E fiquei feliz e tal. Segundo dia, dia seguinte, papai,
Mesma coisa de ontem. Eu cheguei na frente de todo mundo e fiquei no primeiro lugar. Eu, sério, João, de novo dele? Só que dessa vez eu dei o lugar para minha amiga, a Maria, porque ela nunca tinha sido a primeira. E eu ouvi aquilo e falei... Ele não perguntou para mim se ele devia fazer aquilo ou não. Ele não perguntou. Ele fez a partir do que ele é já. E isso me encheu de orgulho. Pai orgulhoso. Eu fiquei, é isso. Só que sabe como a gente se relaciona com Deus? A gente se relaciona assim. Pai, eu posso comer mais uma garfada? Pai, eu posso fazer assim? E Deus, eu imagino, olha pra gente e fala, eu já não te disse tudo isso? Eu não estou te educando já há tanto tempo para você crescer em sabedoria e você está me perguntando tudo. E depois eu que fico como não te dou resposta. A resposta já está dada. E a gente fica, é isso, é aquilo. E muitas vezes a gente trata a Bíblia como essa bola de cristal, quer ver? Se hoje você postasse um textão no Instagram, e embaixo uma pessoa escrevesse assim, não acontece isso, é muito raro, tá? Uma pessoa embaixo escrevesse assim, ridículo, acho um absurdo, você é de tal tipo de gente, você e seus amigos fazem isso, você é assim e não sei o que lá. De novo, não acontece, é raro. Entendi, né, que vocês estão rindo. Como que eu deveria reagir a isso? Bola de cristal. Deixa eu ver. Abra comigo aí, Provérbios 26. Vamos lá, me acompanhe. Provérbios 26, 4. Vamos ver o que a gente tem que fazer nessa hora. Provérbios 26, 4. Diz assim, não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Uau, resolveu. Olha lá. Não, te responderam com tolice, o que você faz? Não faz igual, senão você vai ficar igual a ele. Resolvido. Só que o problema foi que, ao ler esse texto, eu continuei um dia e li o versículo seguinte. E olha o que acontece no seguinte. 5. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. No versículo seguinte fala, responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não se ache. E aí eu pergunto para vocês, o que a Bíblia diz? Responde ou não responde? Sabe qual que é a resposta? Responde e não responde. Ajudou? Não, né? Mas sabe por que não ajudou? Porque a gente quer a resposta pronta. A gente quer essa resposta pronta. A Bíblia está ensinando aqui o quê? Está ensinando assim, Lucas, vai ter hora que você vai ter que responder, porque senão ele vai se achar. E tem hora que você tem que responder. Mas, Lucas, tem hora que você não deve responder. Porque senão você vai estar se tornando igual a ele. E eu, Lucas, penso, tá, mas quando é a hora de cada coisa? E daí Deus olha para mim e fala assim, aí é contigo. Aí é contigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é simplesmente um manual. Um manual existe para acabar com as jornadas. Estou montando um Lego, não sei onde vai a peça. Onde a gente vai? Manual. E ele tem que o quê? Resolver. Resolveu? Agora sim. Não resolveu? Tem algum problema no manual. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente vai na Bíblia, todas as nossas questões objetivamente são respondidas? Não. A gente precisa pensar. Precisa usar da sabedoria, que não é nossa, que é de Deus, que é colocada em nós. Essa nossa educação no processo de crescimento ao lado dele. Mas a gente quer resposta pronta. O manual acaba com as jornadas. Eu nunca vi uma pessoa falar assim, nossa, estou meio cansado, vou ler um livro. E senta, pega alguma coisa para tomar e pensa, acho que eu vou ler o manual da máquina de lavar. Nunca vi. Porque não é legal ler um manual. O manual não tem história, eu não me envolvo. Pode ter até gente que gosta, tá? Mas não é o comum. É mais raro. O normal é a gente se envolver com as histórias. A questão é que a gente não lê as histórias para aprender com elas. Às vezes a gente lê as histórias para decorar coisa.
Às vezes a gente lê as histórias procurando o texto que vai responder objetivamente as minhas perguntas, e Deus diz: mas eu estou te criando para você crescer. Eu quero que você cresça em sabedoria, na minha sabedoria. E eu quero que você se torne responsável pelas suas escolhas. Sabe por quê? Porque lá no dia do juízo, não vai ser assim: Lucas, por que você escolheu aquilo? E eu vou falar: tal versículo diz isso. Qualquer coisa resolve com a sua Bíblia, Deus. Essa é a lógica. A questão não é essa. A questão é assim: Senhor, foi assim que eu escolhi. Porque eu aprendi assim, assim, assado com essa história. Aprendi com essa outra. E nesse momento, a partir de tudo que eu aprendi e cresci em sabedoria, a sua sabedoria, agora eu acho que a melhor decisão é essa. E agora eu banco a minha escolha. Não a partir do que eu estudei, do meu título, da minha posição. Mas eu banco a minha escolha a partir de uma sabedoria construída ao lado de Deus. Elias tinha um monte de perguntas. Mas Deus chega e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Era para você estar lá. O que você está fugindo de mim? E ainda esperando respostas? Eu já te dei sabedoria para você saber decidir. Hoje Deus convida a gente para uma coisa muito especial, que é a gente crescer. Amadurecimento espiritual tem a ver com, a partir da sabedoria divina adquirida, a gente conseguir escolher e confiar que Deus está do nosso lado. Confiar que Ele está a todo instante nos ajudando nas escolhas. Mas também mostrar para Ele: Senhor, ó o que eu estou aprendendo contigo. Olha como que eu estou decidindo. Você não precisa ficar me respondendo tudo. Isso é o suficiente. Olha só, eu estou do seu lado. Me ajuda a ser a coisa certa. Mas é essa a minha escolha, a partir do que eu aprendi sobre você. E agora, bancar. Sou responsável pelas minhas escolhas. Que a nossa vida ao lado de Deus, se não foi, seja uma vida de crescimento, de amadurecimento, em sabedoria. E se ela já foi, que continue assim. Que a gente consiga tomar as melhores decisões a partir da sabedoria que vem do céu, que é outra. A primeira coisa que a Bíblia ensina sobre a figura do sábio é: o sábio é aquele que, antes de mais nada, reconhece que a sabedoria que ele tem não vem dele, vem de Deus. Em outras palavras, primeira característica do sábio é se reconhecer não sábio. Olha que irônico. Bem-vindos à vida espiritual, à relação com Deus. E agora, a partir da não sabedoria, a gente passa num processo de amadurecimento, de crescimento, para escolher as melhores coisas ao lado de Deus. Por que não ler as histórias da Bíblia de um jeito diferente? Onde a gente possa aprender a ser mais sábio e aplicar a nossa vida hoje. Esse é o convite para aqueles que estão esperando uma resposta de Deus. Talvez a resposta esperada não seja a de Deus para nós, mas seja nossa para Ele. Como que a gente vai responder a Ele diante desse desafio colocado? Que a nossa resposta seja: Senhor, eu quero crescer em sabedoria. Me ensina a ser mais sábio. Vamos fechar nossos olhos e orar. Querido Senhor, eterno Deus, nós te agradecemos pelo enorme privilégio que é estudar a Tua Palavra. Essa fonte inesgotável de sabedoria, que muito embora tenha sido escrita há muito tempo atrás, para um outro povo, em outro contexto, ela nos dá lições grandiosíssimas e nos inspira a escolhermos da melhor maneira hoje. Que a gente possa, através do estudo da Bíblia e dessas histórias maravilhosas, aprender como escolher, como decidir hoje.
E que ao invés de procurar respostas para tudo minuciosamente, objetivamente, a gente confie nessa sabedoria adquirida. Porque não é uma sabedoria nossa, é uma sabedoria que vem dos céus. Nos acompanhe nesse processo, no nosso amadurecimento ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém.